Tem a musculação, tem outras variações, né? O CrossFit, outras modalidades de treinamento físico que também são, assim, tem o seu público e tem o seu espaço bem demarcado no mercado. Tu consegue explicar para nós, Ronaldo, essa diferença? Justamente isso, Érico. Olha que sintonia. Eu ia pedir para você explicar pro Érico, que não sabe, afinal, o que é o treinamento funcional. Ele está curioso para saber. Que está aí entrando nesse mundo, né? Mas é isso, né? O CrossFit, o treino funcional, musculação, qual é a grande diferença aí, né? Assim, ó... O treinamento de musculação, na verdade, é um termo assim, mais genérico que vem lá... Meio arcaico, assim. Tá. De antigamente, né? Mas é o trabalho que exige da musculatura, mas é um trabalho realizado em máquinas, por conceituação, pelo conceito mais simples, né? É o trabalho realizado em máquinas de força. Tá. Entendeu? Os aparelhos, é o trabalho de musculação, o trabalho em aparelho. O treinamento funcional, ele é um treinamento... E assim, o treinamento em máquinas, ele tende a ser um treinamento mais focado em músculos. Treinar músculos, um treinamento mais segmentado. Você treina o bíceps, você treina o tríceps, você treina os músculos peitorais, você treina os músculos das costas, da coxa, tudo de maneira fragmentada, né? O treinamento funcional ele tem uma visão, né, mais global, onde o trabalho ele tem que ser voltado para um enfoque mais integral, né? Você não treina músculos, você treina movimentos. E você treina cadeias musculares responsáveis para realizar alguns padrões de movimento. Por exemplo, o padrão de puxar, o padrão de empurrar na horizontal, puxar, empurrar na vertical, o padrão de agachamento, né? O padrão de você avançar, né? De avanço, e daí você consegue sobrecarregar esses padrões de movimento com sobrecarga. E você pode utilizar. Hoje já o mercado da indústria é muito sagaz, né? Hoje a indústria já produz equipamentos, tá? Que daí agrega valor, né? E simulam movimentos que você pode fazer também com pesos livres. Mas, por via de regra, o treinamento funcional é basicamente realizado com pesos livres. Com anilhas, halteres, né? Elásticos, barras, né? Pesos livres. Só que hoje já a indústria tem desenvolvido equipamentos, né? Que também conseguem simular esses movimentos integrados, né? Esse padrão de trabalho mais com essa visão mais integrada, mais global, né? O CrossFit é um treinamento funcional de mais alta intensidade. Tanto é que na literatura científica, quando se fala treinamento funcional de alta intensidade, leia-se CrossFit. Que aí você faz movimentos, assim, você treina movimentos, exercícios mais complexos, né? E em altíssima intensidade, com alto número de repetições, com altas cargas, no menor tempo possível, fazendo o máximo de repetições, enfim. É aquela doideira do CrossFit. Então, seria um treinamento funcional aquela coisa coordenado. De virar pneu, enfim, aquela coisa toda que assim, o pessoal criou um conceito assim meio deturpado que é o treinamento funcional, que o treinamento funcional ele recebeu esse nome porque ele tem um objetivo, que é de restabelecer a função tanto de músculos quanto de articulações. Que quando você faz um trabalho isolado, exemplo da musculação, né? O trabalho em máquinas, você trabalha isolado e você tende a não fazer um trabalho equilibrado, entendeu? Você tende a fortalecer certos grupamentos musculares e preterindo outros grupamentos musculares. E quando você precisa colocar toda a tua maquinaria, vamos dizer assim, para funcionar em movimento, vão ocorrer falhas. E aí acontecem as lesões. Né? E o treinamento funcional, ele visa não treinar músculos, visa treinar movimentos, melhorar, tornar os movimentos mais eficientes. Né? E o treinamento funcional, então, por essa característica, ele tem uma transferência
para as atividades do teu cotidiano maior, a taxa de transferência é maior. Entendi. Por exemplo, no esporte, vou dar um exemplo, no bloqueio do vôlei, você precisa se agachar e saltar para fazer o bloqueio, né? É o que a gente faz no treinamento funcional. Só que o treinamento funcional, lá nos seus primórdios, ele foi assim confundido com o treinamento em circuito. A gente pode organizar uma sessão de treinamento funcional também em circuito, mas não é só o treinamento em circuito. Sim. O treinamento funcional não é só o pular cordinha ou correr por entre cone, não é só isso. O treinamento funcional, por essência, é um treinamento de força, né? Mas força para quê? Para que você tenha uma performance física, tá? Melhorada para as suas atividades do dia a dia. Se você quer performar melhor no esporte, você vai melhorar a tua performance atlética, a tua performance desportiva. Então a performance ela pode ser voltada para as tuas atividades cotidianas do dia a dia, como por exemplo pegar uma mala do chão e colocar em cima do guarda-roupa. Você precisa empurrar esse peso até a altura acima do nível dos ombros, acima do nível da tua cabeça e empurrar para dentro do armário. Você precisa pegar um objeto do chão e carregar ele para uma determinada distância, por uma determinada distância. Então, o carregar, o agachar, o saltar, o empurrar, o puxar, são movimentos que você executa no teu dia a dia, no teu cotidiano. E o treinamento funcional, ele reproduz esses movimentos visando a melhoria da performance nesse tipo de atividade. E isso você pode transferir para a atividade do teu dia a dia ou para o esporte. Tanto é que, assim, hoje no esporte de rendimento, as máquinas de musculação, as máquinas de força, elas são usadas basicamente no período de inicial da pré-temporada ou em situações bem pontuais na reabilitação, quando se precisa fortalecer um músculo específico, quando se precisa melhorar a performance do atleta em campo ou em quadra, você utiliza a metodologia de treinamento funcional, porque a taxa de transferência, né, a similaridade nas atividades ela é maior. Entendi. Ronaldo, e pensando hoje, se defende muito a própria musculação, vamos chamar assim, como uma atividade que garante, digamos, uma autonomia futura, pensando em terceira idade, né? E o funcional, ele tem essa, digamos assim, ele é até mais eficiente nesse sentido, pensando a longo prazo? Eu sou suspeito em falar, mas eu acho que pensando, eu acho não, tenho certeza que em relação à funcionalidade corporal, o treinamento funcional, onde você treina movimentos complexos que demandam coordenação neuromuscular, tá? Ela é mais vantajosa do que quando você isola o trabalho para um determinado músculo em específico. Então, você consegue, porque o treinamento funcional ele exige não só do músculo, ele exige a coordenação de vários músculos, exige a coordenação entre os segmentos corporais. Por exemplo, quando você faz um exercício de puxar ou empurrar, o teu tronco precisa dar estabilidade para o teu corpo, manter a estabilidade do teu corpo. A sustentação numa determinada posição, seja em pé, seja agachado, seja numa posição avançada, quem vai te dar essa sustentação são os membros inferiores. E todos esses segmentos, eles precisam trabalhar de maneira sinérgica, né? De maneira combinada, né? E se você não tem essa coordenação entre os segmentos corporais, entre os grupamentos musculares, não tem essa fluidez bem treinada, você vai ter dificuldade em relação à sua mobilidade na terceira idade. E é uma coisa interessante de se pensar, porque olha só, uma das coisas que eu notei, eu iniciei as minhas atividades físicas aí junto com meu pai, né? Então o pai está indo junto lá. Uma das coisas que eu notei é que meu pai estava com dificuldade para, por exemplo, sair do carro, né? Então, no momento que ele está ali sentado para levantar, ele já com um pouco de dificuldade. E aí eu notei de longe, lá no meio das atividades, eu vi de longe o pai lá fazendo a atividade dele, e ele praticamente estava treinando para levantar e voltar para o carro, entende? Então, é isso, né? Essa transferência. Exatamente. É essa transferência que vai garantir mais autonomia para a pessoa idosa, vai garantir uma longevidade maior, vai manter ela afastada das lesões,
por um período Sim. maior de tempo. Não, porque exatamente. assim, hoje qual que é o padrão de movimento das pessoas? Tá? Hoje, na sociedade contemporânea, pessoas sedentárias, que hoje a gente tem estatísticas que a grande maioria das pessoas na nossa sociedade são sedentárias. Quem pratica atividade física é a minoria. Então, as pessoas que são sedentárias, que não praticam atividade física, qual é o padrão de movimento que essas pessoas executam? Tá sentadinho aqui, bonitinho, levanta, anda para frente e senta. Entendeu? Senta no banco do carro, vai dirigindo, senta atrás de uma mesa no trabalho, vai trabalhar, vai fazer suas atividades, senta na mesa para comer, senta no sofá para descansar. Sentado. Entendeu? E sempre para frente. Então, assim, você precisa explorar uma gama maior de movimentos. E o nosso corpo, na nossa infância, a criança é uma coisa fantástica, porque ela aprende, ela desenvolve essas habilidades de maneira tão natural, né? A criança começa, ela rola, ela se põe em quatro-apoios, ela engatinha, ela levanta, ela anda, ela corre, ela salta, ela corre para o lado, corre para trás, enfim, ela se movimenta em todas as direções. E a gente vai perdendo essas habilidades, vai deixando de estimular essas habilidades, porque o nosso padrão de movimento, conforme a idade vai avançando, ele vai ficando cada vez mais restrito. Sentado, anda para frente. Sentado, anda para frente. Aí, por isso, hoje, 90% das pessoas no mundo têm dores nas costas. Ou já tiveram, ou terão dores nas costas, dores lombares. O índice de lesões nos membros superiores, nas articulações de ombro, quadril, lombar, joelho, é estratosférico. Nunca as pessoas se machucaram tanto do que nos tempos atuais. E muito disso é por conta da perda dessas habilidades básicas. Da própria falta de execução de determinados movimentos. Exato. Você deixa de estimular o corpo. Sim. E daria para dizer, Ronaldo, que o grande desafio do educador físico hoje é tirar as pessoas do sedentarismo? Sim, principalmente depois da pandemia. Assim, a gente tem uma estatística que o Brasil é um dos mercados fitness que tem um maior percentual de pessoas praticando atividade física, mas ainda está ali, menos de 5%, 2%, 3% da população vai à academia. Ah, mas eu faço caminhada. Ah, mas eu jogo futebol. Uma vez por semana não é exercício físico, entendeu? E outra coisa que as pessoas confundem muito, o conceito da atividade física e exercício físico. O que é atividade física? Atividade física, eu levantar o braço, eu tive uma atividade física. Eu realizei uma atividade física. Mas eu levantar meu braço aqui 10 vezes, 15 vezes, com um peso X, com tantas repetições, 10, 15 vezes, dando tanto tempo de intervalo, fazendo tantas vezes por semana. Isso é exercício físico. Quando você tem uma sistematização da atividade física. Quando você tem um regramento da atividade física, né, uma programação, uma periodização, aí se torna exercício físico. E então as pessoas confundem muito isso. Ah, eu faço atividade física. Uma vez por semana não é suficiente. 2 vezes por semana, as pessoas que me procuram lá no nosso treinamento me perguntam, 2 vezes por semana é suficiente? 2 horas por semana é 1% da tua carga horária semanal. 1%. Vai mudar alguma coisa na tua vida? É muito pouco, né? Então a gente precisa focar muito e assim, e eu vejo assim um erro não, mas é uma dificuldade que o nosso segmento enfrenta, que a gente fica brigando muito por aquele público que já frequenta alguma prática de exercício físico, entendeu? A gente fica querendo conquistar aquelas pessoas que já estão envolvidas de alguma maneira com algum programa de atividade física, né, de exercício físico. E a nossa dificuldade é chegar, é convencer, é argumentar, tá? Ter essa argumentação e trazer as pessoas que estão sentadas no sofá, em casa, ou deitadas para a atividade física, para o exercício físico. Entendeu? Eu acho que o nosso ramo precisa
melhorar muito nessa questão da argumentação, nas estratégias, né, para tirar esse pessoal do sedentarismo. E é uma dificuldade que nós, profissionais de educação física, temos, sim. Então, a gente vê muitas vezes profissionais se degladiando por aqueles alunos que ficam salteando, que já estão inseridos, já está no mercado, entendeu? E o grande desafio seria, então, buscar aquelas pessoas que estão em casa, as pessoas que estão hipertensas, que estão obesas, que estão com diabetes, que estão com colesterol alto, triglicerídeos, com os biomarcadores todos alterados, né? Falei colesterol porque... Foi indireta? Indireta? Não, uma brincadeira, né? Uma agulhadinha sapeca, né? Então, assim, e uma coisa assim, que eu gostaria de falar, assim, que eu fiquei mais apaixonado ainda pela minha profissão quando eu tive a grata oportunidade de cursar o mestrado em Ciência Aplicada à Saúde aqui na Unioeste. Então, junto com o curso de Medicina. Então, eu, lá, durante as aulas do mestrado, a gente teve acesso a muitos professores que lecionam no curso de Medicina, no curso de Nutrição, e pude fazer assim, um networking muito bom com profissionais de outras áreas. Por exemplo, nutricionistas, fisioterapeutas, médicos, dentistas, né, enfermeiros, né? E aí eu pude perceber que o exercício físico é um remédio para tudo, cara. É um remédio para tudo, porque vinha professor que falava sobre o que é uma referência sobre o câncer. A professora foi dar aula em Harvard, dar aula aqui na Unioeste, em Francisco Beltrão, no campus de Beltrão. Ela falava assim que o principal fator de risco era o sedentarismo e a principal ferramenta de prevenção do câncer é a atividade física. Entendeu? Controle de peso, a professora que foi falar para nós sobre metabolismo, controle de peso, diabetes, tal, qual a principal medida de prevenção? Atividade física. O tratamento para essas doenças, pensa numa doença qualquer, qual que é o melhor tratamento? Atividade física, lógico, conciliado com, às vezes, a administração de fármacos e outra peça-chave, a dieta, a alimentação saudável. Sim. Então, quando a gente vai para essa parte meu Deus, me fugiu, de saúde mental, né? Atividade física. Atividade física. E assim, comprovado cientificamente que o exercício físico ajuda a aumentar a sensibilidade dos neurônios a receber as substâncias neurotransmissoras, né, os hormônios neurotransmissores relacionados ao prazer, à saciedade, ao bem-estar, né? A atividade física tem esse poder. Exatamente. Né? O diabetes, tem pessoas que são... Diabetes não tem cura, mas elas diminuem drasticamente, muitas vezes deixam de tomar medicações pesadas para controle do diabetes quando se engajam num programa de atividade física. Hipertensão. As pessoas praticamente... Eu sou testemunha de vários alunos que... senhores, senhoras de idade que tomavam medicação para pressão alta, para hipertensão, e deixaram de tomar o remédio, ou diminuíram drasticamente a dosagem do remédio, mudaram para remédios mais brandos, né, com efeitos mais brandos, por causa da atividade física. Né? Então, assim, ó, nós, profissionais da área da educação física, temos um poder que a gente não tem noção. A maioria, 90% dos colegas da área de educação física não tem noção do poder, tá, que nós temos em mãos. É verdade. Porque nós temos a chave para a manutenção da saúde, da vitalidade, da funcionalidade, da qualidade de vida de uma população de mais de 8 bilhões de pessoas. Sim. Mas e aí, Ronaldo, se uma pessoa hoje está pensando em iniciar atividade física, que dica você daria para essa pessoa? Começa devagar. Respeita os sinais que teu corpo te dá. Tá. Entendeu? Porque a gente vê muitas pessoas queimando a largada. Querendo tirar o atraso, às vezes, de 5 anos, de 1 década, de 2 décadas de sedentarismo, de maus hábitos, em 1 semana, em 1 mês. Entendeu? Esse é o grande risco, porque as pessoas, ainda mais nos dias atuais, né,
que as pessoas são muito imediatistas, as crianças são muito imediatistas, os Querem pais são resultado muito para ontem. E não tem receita mágica. Você pode buscar subterfúgios, pode buscar estratégias assim mirabolantes, mas o que funciona, tá, é o tradicional, entendeu? É o treino respeitando o limite do teu corpo e a manutenção de um estilo de vida mais saudável, se alimentando bem, dormindo bem. Tá? Então, a minha dica seria essa. Treina, respeita os limites, respeita os sinais que o teu corpo vai te dando. Um sinal, por exemplo, isso é bem característico da pessoa que é sedentária e é iniciante num programa de atividade física. Ela faz uma corridinha, com muita facilidade, a frequência cardíaca dela vai lá para a estratosfera, vai lá para 170, 180 batimentos. Conforme ela vai progredindo no programa de atividade física, de exercício físico, a mesma atividade, na mesma intensidade, ela vai atingir uma frequência cardíaca ali 150, 140 batimentos por minuto. O corpo vai se aperfeiçoando, vai se ficando mais, ganhando em eficiência, ficando mais eficiente, e vai tornando aquele trabalho, aquela mesma intensidade de trabalho mais fácil de ser executada, aquela tarefa mais fácil de ser executada. Então, a frequência cardíaca é um sinal que o teu corpo te dá. A dor muscular depois do treino é um sinal que o teu corpo te dá. Quando você faz um treino muito pesado e você baixa a imunidade, é um sinal que o teu corpo te dá. Tem gente que tem febre depois do treino. Entendeu? Então você tem que se conhecer e interpretar os sinais que o corpo vai dando e dosar as cargas de treino, procurar uma boa orientação também, procurar se alimentar bem com alimentos saudáveis, deixar de lado os alimentos industrializados, dar prioridade para os alimentos naturais, vegetais. Né? Você vai me dizer assim, mas os vegetais estão todos contaminados por agrotóxicos. Essa é uma questão. Mas olha que a professora do mestrado me falou assim, mas mesmo assim, a nossa região é uma região onde a incidência de câncer e contaminação por agrotóxicos é uma das maiores, tem uma das maiores taxas do mundo. Certo? Mas mesmo assim, tá, os benefícios que os vegetais, que as frutas, que as leguminosas podem nos trazer para a saúde, ainda são superiores aos malefícios proporcionados por essa contaminação. Então, você ter uma dieta saudável, você ter uma alimentação boa, faz a diferença. E o sono é importantíssimo, porque é durante o sono que o nosso corpo se regenera, se recompõe, faz a faxina de todo o organismo, coloca tudo no seu devido lugar e te coloca em condições de encarar de novo aquele mesmo estilo de treino, de encarar a tua rotina do teu dia a dia. E a gente vê hoje as pessoas dormindo muito mal, dormindo pouco, né? Isso é verdade. E isso é geral. Isso eu falo porque eu me incluo nisso. É difícil você se disciplinar e você colocar essa questão do sono como prioridade, porque as pessoas acham que o tempo de sono é tempo perdido. Não. Hoje eu vejo o quanto eu agredi o meu organismo, o meu corpo, tendo privação de sono. O sono é essencial para você recuperar, inclusive prevenir doenças crônicas como diabetes, obesidade, ansiedade, tá? Depressão, Parkinson, Alzheimer, a demência, entendeu? Todas essas doenças, elas podem ser não prevenidas, mas podem ser assim atenuadas ou retardadas, porque muitas doenças são genéticas, tem um cunho, tem uma causa genética que invariavelmente você vai ter. E aí os teus hábitos, o teu estilo de vida vai acelerar esse processo ou vai retardar esse processo. Mas o que a gente pode evitar, a gente tenta evitar, né? Então hoje eu com o tempo, com essa maturidade que eu tenho hoje, eu vejo o quanto que eu agredi o meu organismo na juventude pela falta do sono. E eu vejo o quanto muitas vezes as pessoas agridem o seu organismo pela dieta inadequada, pelos excessos proporcionados pela dieta não saudável. Uma sociedade muito acelerada tende a buscar sempre o prático, né? E o prático é isso, é a comida industrializada, né? É o que tu vai só esquentar, né? A comida congelada ali que tu resolve rápido.